Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes, sou jornalista, apresentadora do Sistema Verdes Mares e é um prazer ter você com a gente a partir de agora. O tema de hoje, meus amigos e minhas amigas, só de pensar já é assim de dar água na boca, de abrir o apetite, tá? E tem tudo a ver com esse clima de fim de ano. Nós vamos falar sobre os sabores que tornam o Natal ainda mais especial do que já é. Nós vamos conhecer histórias de mulheres que estão por trás de duas marcas cearenses já consolidadas, conhecidas no mercado e conquistam paladares e corações. E falar de doces, principalmente nesse período de fim de ano, não tem como a gente não falar sucrê e brie. Então, nós temos aqui no podcast hoje, A Vida é Delas, nós temos a Carla e Flávia Laprovitra, acertei, né? Acertou! Eu tava aqui no desafio, gente, um pouquinho de bastidores aqui pra descontrair, As eu tava, gêmeas. gente, Carla, Flávia, Carla, as gêmeas, e quem não Não tem tem nada a ver, dicas. mas muita gente confunde. É isso, normal. E Lia Kinderé, pela Prazer enorme. sucrê. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Com Ah. elas também, que são minhas amigas de longas Isso. datas. Mulheres que eu super admiro, né? As três, então um prazer obrigada. enorme. E eu admiro todas Igualmente. vocês, tá? Igualmente. Eu, assim, nesse período de Natal tem que ter elas aqui no Oba! podcast A Vida é Delas, coisa boa. Então vamos lá, as fundadoras dessas duas marcas que hoje são referência, né? Principalmente nessa parte de confeitaria no início, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a evolução da Sucrê, que hoje trabalha com outro formato, mas Brie nesse Natal deve estar bombando. Então agora, o que eu quero perguntar pra vocês aqui é um papo bem mulher mesmo, tá? Legal. Porque você já ouviu falar em dezembrite? Não, Não, Dezem primeira vídeo. vez. Nas redes sociais, só o que tá tendo, tá? O pessoal falando sobre isso, que é... O pessoal faz uma comparação com rinite, sinusite. Aquele período super estressante que a gente tenta conciliar Desenho. tudo. Ai, Adorei. tanto. Entendeu? Dezembro, então. sintoma. Eu não trabalho com isso, né? Com É, confeitaria, nada disso, biscoito, doce, nada disso. E eu já tô sofrendo com isso, porque a gente tem as coisas de casa, a gente tem as coisas de evento, confraternização, vocês, marido, filhos. Eu imagino que deva estar assim, pra mim, tá? Eu tô sobrecarregada, imagino pra vocês. Então, como lidar com esse período, que eu acho que pra vocês, que trabalham com doces, deve ser o melhor período do ano, né? É o Isso melhor período do é da ano. minha cabeça, tá? Eu quero ouvir de vocês. Então, podem ficar à vontade aí, Thaís. quero saber. E assim, papo aberto aqui. Aberto. Eu brinco assim, que é o período mais maravilhoso do ano, de fato, e é como se fosse um carnaval. A gente termina um ano e já começa já na expectativa do próximo. Então, assim, é uma preparação enorme para o nosso Natal da Brie. Desde o dia 1, na concepção de embalagem, de estampas, de sacolas, de produtos que vão compor. E o meu marido brinca que ele se despede de mim em novembro, a gente só vai se encontrar no dia 24, 6 horas da noite, quando de fato a gente se encontra para celebrar aí a noite de Natal. Mas assim, eu sempre falo que quando passa essa loucura, são esses sentimentos mesmo de estresse, correria, que é maravilhoso, que eu amo. Quando chega em janeiro, a gente fica com aquela saudade, mas assim, de fato, é muita preparação, é muita pressão. A gente tem realmente uma coleção enorme e sempre a gente quer levar a régua. Então a gente entrega o Natal, né, Carla? E no próximo a gente precisa subir a régua. E para passar por esse período que a gente estava até conversando, é a ajuda de muita gente. Então, você realmente usar a rede de apoio, as crianças vão para o shopping para brincar Vão. enquanto a gente está na loja. Ontem a gente estava na loja, aí passou um amigo meu, tu tá usando a tua irmã para ficar embalando? Meu filho aqui vale tudo. Se você demorar muito tempo aqui, você vai ficar Vai aqui ajudar também. também. Você vai ajudar também, Exatamente. porque é esse apoio. E ontem até coloquei que é realmente muito puxado, a gente fica no shopping até mais tarde, né? Toda uma rotina bem mais intensa. Mas é tão legal que você vê muita gente conhecida, você vê muita gente querida, que nessa época... Tem gente que às vezes não gosta de andar em shopping, mas nessa época de dezembro, ela tá lá, né? Pra comprar o presente de Natal. Então você acaba encontrando com muita gente, tendo essa troca, E é legal. interessante a gente conhecer um pouquinho os bastidores, né? Porque É. quando a gente vê, né, a marca já tá consolidada, já Diga. cresceu, tomou até nível nacional, o pessoal, Aham. não, agora elas ficam só mandando o povo fazer Não, as minha coisas. filha, de botar a mão na Mas quando massa. você estiver lá no shopping, você vai me ver lá E assim, enlouquecendo. fazendo o que precisava ser feito, né? Eu acho que o legal é isso, assim, desde que a gente começou, a gente fazia as embalagens. A gente colava Foi. as embalagens pra E o fazer o Natal? saquinho que ia. E hoje, a gente, assim, né? Óbvio que muita coisa mudou, mas o que tiver que fazer, a gente pra vai você, botar Lia? lá a mão na Eu massa. acho que além dessa rotina puxada de você administrar a agenda, de você conseguir dar conta, né, de todas as demandas, que são muitas,
é uma época em que você não só tem essa coisa que a Carla falou, que é de encontrar as pessoas e tal, mas é você saber que você vai fazer parte dos momentos tão especiais vividos em família, dos nossos Sim. clientes, né? Então, toda noite que eu virava, na época da confeitaria, que hoje eu não viro mais, né? Hoje em dia tá mais, a produção tá mais fluida, mas toda noite que eu virava, eu sempre pensava nisso. Na hora que eu tava ali confeitando, eu pensava, isso aqui vai fazer tanta gente feliz, isso aqui vai levar tanta felicidade para as mesas das famílias, que aquilo me alimentava e me fortalecia, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho muito gostoso, É, né? demais. Literalmente muito Literalmente, gostoso, né? delicioso. E eu acho que o grande segredo é você amar o que você faz. Então, eu acho que quando você pula da cama para trabalhar, né? Uma coisa que meu pai me ensinou desde cedo, você consegue levar tudo com leveza, Sim. né? Os próprios desafios, eles são encarados de uma forma diferente. Então, eu acho que a chave é amar o que você faz. Mas fala aquilo que você estava me falando antes do podcast, que eu achei sensacional. Ela disse, ai, agora eu posso viver um Natal mais tranquilo, É. mas com outros desafios, né? Eu acho que os desafios, eles nunca cessam, né? Os problemas e as dificuldades, elas mudam, né? E a gente está aqui para isso, para dar a solução aos problemas, para fazer a gestão e tal. Então, eu acho que eles mudam, mas depois que a gente migrou e fez essa pivotada no negócio e que a gente conseguiu começar a expandir a nível Brasil para as redes de supermercados e que a gente deixou de ser tão artesanal, né? E passou a ter uma escala. Eu consegui passar um Natal descansado em família, realmente não tem preço. Então, Quando é que foi o primeiro mais tranquilo? o primeiro faz uns 3, 4 anos, assim, e eu até, na época, gravei uns stories, viajei com a minha família toda. Pela primeira vez, eu pude viajar com os meus pais, os meus irmãos, meus sobrinhos, as minhas filhas, e a gente viajou, e eu disse, olha, eu queria compartilhar com vocês a minha felicidade de poder viajar no Natal e também viver a preparação do Natal. Sim. Né? Porque o Natal, pra gente que é cristã, começa no Advento, quando Exato, começa o Advento, né? Então, viver essa preparação do Natal é realmente uma Depois de bênção. quanto tempo trabalhando 15 ali? anos. 15 anos você conseguiu ter o seu primeiro Natal mais Depois de tranquilo. 15 anos. Mas pra olha, eu vou vocês? dizer, assim, hoje é difícil eu me ver não vivendo o Natal, que já, assim, já me deixa saudades quando chega em janeiro. A gente fala de todos esses perrengues. De fato, é muito estressante, a Lia sabe. É muita pressão de entregar, a gente tem as metas, tem tudo para ser. Mas, assim, hoje, quando a gente vive, eu digo até que é como se fosse um laboratório, quando eu tô ali nos shoppings, naquele contato com o cliente, que ele tem muito a dizer, muito a falar sobre os produtos, sobre o que é que ele gostaria de ver, o que é que ele amou. Então, assim, hoje a Brié, eu sempre falo assim, é Natal, é Brié, porque hoje a gente vivencia muito forte essa data. É como se fosse, assim, a data mais forte hoje do nosso calendário. Então, assim, é uma coisa que já tá no nosso DNA. Então, a gente termina como é que vai ser o próximo Natal? Já é assim a frase. Dia 26 já é, como é que vai ser o próximo Natal? Então, é delicioso, realmente, a gente vive intensamente. E a Carla estava aqui mencionando, quando a gente começou aos 12 anos, que a marca é uma receita de família, e a gente começou fazendo dentro de casa, surgiu também do nosso primeiro Natal. Então, foi muito bacana por isso, porque a minha mãe queria ensinar a gente sobre o valor do dinheiro, sobre o valor do trabalho, sobre aquele momento de família. Então, quando a gente ficava de férias, eu e a Carla, a gente ia para a sala da nossa casa, a gente ia fazer a massa, a gente ia assar, a gente ia embalar, a gente vendia. Então, a gente vivenciava cada processo do Natal naquele momento. E quando terminava, a mamãe iria fazer a divisão do dinheiro e a gente ia para o shopping. E aí ela falava, você quer isso? Olha, são 2 potes de Brié. Você quer 2 potes? Então, a moeda, desde os nossos 12 anos, é pote de Brié, não era dinheiro. Então, assim, desde muito cedo, a gente aprendeu sobre o valor do trabalho, o valor realmente de estar ali dentro, o compromisso, responsabilidade. Isso foi importantíssimo no nosso crescimento pessoal, profissional, resiliência. Eu acredito que são valores que a gente tem muito forte, assim, de colocar, eu digo muito assim, sangue nos olhos e faca nos dentes e vamos. Então, eu acredito que a nossa mãe conseguiu passar muito bem isso pra gente, né, E Carla? a nossa empresa é uma empresa familiar. E a receita também era da família americana da minha mãe. Então vamos lá, vamos entrar nessa parte. Vamos. Depois que eu Que essa joguei a também é uma primeira coisa pergunta, legal. como conseguir lidar com esse período de É. fim de ano, esse estresse todo? Passamos essa rodada. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais a história de vocês com a marca de cada uma, tá? Então vamos lá. Queria com vocês duas primeiro, como é que surgiu a história, né? Você falou que é uma receita de família. Então A conta pra receita gente, da Carla. família americana, quando a minha mãe foi fazer intercâmbio, Uhum. e ela amava esses biscoitos.
20 anos, 30 anos depois, a família dela americana veio visitar ela aqui no Brasil e perguntou: Márcia, o que é que você quer que eu leve? Ela falou: eu quero que você traga a máquina dos biscoitos, a receita dos biscoitos. E aí a gente começou a fazer. E depois a gente foi aprimorando para o nosso sabor. Né? Então a gente teve realmente várias mudanças, mas quando a Flávia falou, o que veio muito assim forte na minha memória foi que realmente a gente aprendeu a fazer os biscoitos em um Natal, Exato. que foi quando eles vieram visitar a gente no Natal. Então, desde aí, depois a gente começou a vender no colégio, muito empreendedoras, querendo fazer dinheiro. Eu A lembro gente dessa levava, época. tu lembra, Aí a Lia? gente- Vocês já lembro. tinham feeling, então. Menina um Réa dia já a gente tinha um levou feeling. pro colégio, Thaís, aí umas amigas nossas, ai, Flávia, eu quero a receita. Eu, Carla, não dá receita. A partir de amanhã a Não. gente vai vender. Segredo. E a gente vendia a unidade, A era gente tipo vendia um a unidade. biscoito por unidade. A gente chegava, né, do Na hora do colégio, tinha de- recreio, a gente E abriu o aí potinho. a gente depois foi, cada uma fazia a faculdade, né? A Flávia fez faculdade de Direito, eu fui para nutrição. E nesse período a gente continuou vendendo. Era vendido lá na casa da minha mãe, então a pessoa passava, a gente descia com a Sim. encomenda. Ia se virando, né? Entre uma coisa e outra. Mas ainda vocês não tinham essa vontade de tocar o negócio. Vocês iam levando, mas não com as proporções que vocês Era. imaginavam A que gente ia começou tomar. com 12 anos, então depois a gente entrou na faculdade. Meu pai sempre tinha muito isso. Se você começou, você tem que terminar. Eu estava no meio da faculdade, perto de me formar, corri, estudei, passei na OAB, fiquei advogando. Eu, pronto, agora eu já cumpri essa primeira etapa. Mas você já queria Já tocar a queria, Brielle. eu já queria. E engraçado, Thaís, que tudo surgiu através de uma notícia do jornal, aqui, do jornal No Diário do Diário do Nordeste? Nordeste. Olha! E um dia saiu uma reportagem falando dos biscoitos e começaram a me ligar às 7 horas da manhã. E aí me ligando pra fazer encomenda. E eu era advogada nesse escritório. E começaram a me ligar tanto que eu tive que me trancar no toalete do escritório. E falava que eu era a Sandra, a secretária da dona Flávia, porque eu não poderia mostrar, né, qualquer... Já tinha que mostrar profissionalismo, O né? bom é no hoje, negócio. o bom é hoje a turma do escritório dela de advocacia Total, escutando o podcast. exatamente, Era isso que ela tinha exatamente. que fazer. E aí eu era a Sandra, e olha, eu vou anotar o seu pedido e tudo mais. Então, assim, esse foi também um divisor de águas que eu acho muito interessante contar, porque foi a partir dessa matéria do jornal que saiu e que todo mundo começou a me ligar, que eu vi, hoje eu tenho que escolher, ou eu vou continuar na advocacia, ou eu realmente vou partir para focar 100% nos biscoitos. E foi aí que eu decidi focar 100% nos biscoitos e abrir a nossa primeira fábrica. Foi aí onde tudo começou, pertinho daqui. E a história da Flávia é um pouco parecida com a sua também, né, É. Lia? Você é formada em Direito também. Também vim do direito. E aí você chegou a se formar, Me formei. mas olhou também e disse, não é bem Na isso verdade, que eu quero. antes de finalizar a faculdade, eu já sabia que não era o que eu queria, né? Mas Por eu que continuei. gastronomia? Então, eu tive influência muito forte da minha tia-avó. Na verdade, assim, a minha história é... Minha mãe é artista plástica, então desde pequena, a mamãe tinha um ateliê dentro de casa. Desde pequena eu tive muito contato com a arte, com essa coisa mais da estética, do belo. E o meu pai empreendedor. Então, eu comecei a ver aquele, né, assim, movimento. Meu pai empreendendo, meu pai se tornou industrial, minha mãe é artista plástica. E aí eu acho que misturou um pouquinho de cada um, né? E eu sempre fiz alguma coisa com um trabalho manual. Eu tive, quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma fábrica de velas artesanais. Aí depois eu pintei canga para vender canga de praia, fiz bijuteria. Então sempre fazia alguma coisa para ter a minha independência Você financeira. tinha o seu espírito já empreendedor. E aí, Firme e forte. durante o colégio, eu fui convidada para coordenar um projeto social, o Sonhar Acordado, e eu comecei a liderar 500 jovens voluntários. E aí, o meu pai me vendo nesse movimento, eu em cima de um palco, falando para 500 pessoas, isso com 17 anos, mais ou menos. E o meu pai disse, olha, acho que você tem uma veia aí para comunicação, você gosta muito de ler. Eu lembro que com 12 anos eu li O Mundo de Sofia, filosofia. Então, eles diziam, acho que você tem que fazer direito. Aí eu dizia assim, não tenho certeza. Ele disse assim, olha, você tem que fazer alguma coisa que te faça pular da cama todos os dias. Uma hora você vai descobrir, mas enquanto você não descobre, vai fazer direito. Aí tudo bem, eu fui para a faculdade de direito. E aí durante a faculdade eu já percebia que aquilo ali não era o que me fazia, não me encantava, não me brilhava os olhos. E aí durante a faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar em um buffet, uma casa de festas infantis da minha família e de uma pessoa da minha família. E eu fui para o escritório para ajudar no escritório. Estava estudando só um expediente, vai lá ajudar de tarde e tal. Só que, naturalmente, eu voltei o meu olhar para a cozinha, porque como a minha mãe era artista plástica, viajava muito,
quem ficava com a gente era uma tia-avó que cozinhava muito bem. Então, a minha diversão de tarde era ir para a cozinha acompanhar ela. Então, quando eu era pequena, assim, 12, 13 anos, não, menos, 8 anos, 9 anos, eu fazia brownie, eu fazia pão francês, eu fazia pão de queijo, bolo de fubá, bala de café com ela. Então, sempre amei, sempre entendi, mas eu achava que estava ali no campo do hobby, né? Mas aí, quando eu fui para o buffet, que eu comecei a querer incrementar o menu, e eu comecei a comprar livro, e eu comecei a gastar meu dinheiro com curso, o dinheiro do salário que eu estava ganhando no buffet, eu disse assim, opa, acho que é isso que está me fazendo pular da cama. Aí foi quando eu decidi estudar, e eu tranquei o direito, fui estudar na França, eu passei 2 anos estudando na França, 2 anos completos, né, juntando os períodos, porque foram períodos diferentes. Aí eu ia fazer um módulo da Cordon Bleu, que é uma faculdade de cozinha, gastronomia, mas eu fiz confeitaria, porque eu já sabia que eu queria confeitaria, que eu acho que era onde eu conseguia exercer mais a arte da minha mãe. E aí, quando eu voltei, eu disse assim, agora eu quero abrir minha loja. Aí meu pai olhou para mim e disse, não, você vai trabalhar em casa, vai fazer o seu mercado, o seu nome. Quando você tiver condição de sustentar uma loja, você abre uma loja. Mas você vai terminar o direito, igual o teu pai. E aí eu disse, tá bom, vou. Aí continuei o direito e eu comecei a fazer as sobremesas em casa. Aí eu fazia as fotos, porque eu já tinha sido fotógrafa também, uma das minhas, das minhas profissões. Ser mulher é isso, né? A gente já joga em todos os lados. Né? Eu vi até um meme outro dia de uns caras tentando cortar uma árvore de Natal e contar uma história de um tema diferente. Aí eles se embananavam, né? E a mulher não, a mulher faz várias coisas. A mulher faz um pouco de tudo. Eu acho que é nosso, viu? Acho que a gente nasce com isso, com esse dom. E aí, quando foi, isso eu tô falando de 2006, quando foi em 2007, eu abri a primeira loja da Sucre, né? Então, foi quando nasceu a marca Sucre, foi em 2007. Muito e aí, legal. De lá pra cá, e aí, a Carla foi a única história. que continuou na profissão de início, que é a nutrição. Eu tava lá no consultório e às vezes saía uma matéria minha e da Flávia juntas, era eu melada de chocolate com uma mão, com a massa, batendo uma massa de biscoito. Eu falei, Flávia, a gente vai ter que dar aqui assim, botar cada coisa, né? Então eu vou ficar no consultório, realmente o consultório me demandava muito. Então todos os meus turnos eram no consultório e aí foi quando a Flávia foi tocar a Brié. E a gente sempre teve juntas, porque, enfim, a gente, né, gêmeas, somos muito próximas. Então, sempre quando ela precisava de alguma coisa, quando eu tinha um momento, assim, que eu podia Natal, eu sempre estava também ajudando. Mas esse ano eu realmente voltei, né, para a empresa, para a gente sentir muita necessidade de criar uma linha saudável. Era algo que o público já pedia, assim, o diabético, o público também intolerante à lactose. Então, a gente queria ter alguma coisa que pudesse casar, né, a minha profissão também, né, nós duas, assim, voltarmos a trabalhar juntas, e foi um sucesso, realmente, assim, já era uma coisa que eu queria há muito tempo, mas a gente sempre falava, mas tem que ser no padrão de sabor da Brié. A gente não queria também fazer só uma coisa saudável e que a pessoa, né, associasse ao nome da Brié e quando fosse experimentar não fosse algo tão gostoso, que é saudável e não é gostoso. Então, a gente ralou aí pra conseguir Então, a Carla faz o povo emagrecer, como é que é? Faz o povo emagrecer e a Carlinha faz o pessoal emagrecer, eu faço engordar. Agora não mais, agora não tanto mais. Se a pessoa quiser com equilíbrio, dá tudo Mas certo. aí começou uma linha mais saudável. Sim, também. E eu também fico responsável por toda essa parte técnica da produção das tabelas nutricionais, então todo esse cuidado que a gente tem também na fábrica, eu já estava assim nessa responsabilidade, mas agora a gente também, né, tá com essa linha que eu realmente, assim, eu falei pra Flávia, eu fico muito feliz, porque pra gente presentear, pra gente às vezes ter também essa inclusão, né, de um novo público que antes a gente queria muito atender, mas a gente queria que a pessoa também se sentisse comendo um brié. Não só da dieta, mas o da restrição Da alimentar. restrição né? do diabético, né? De quem realmente não pode, que é intolerante à lactose, então que realmente, né, tem Ou que quer alguma viver uma restrição e vida, quer de fato, para presentear, né, nas confraternizações nesse momento, que é até como tu estava falando, Lia, assim, de você saber que você está presente também na vida daquele público, né, que Sem sente tanta dúvida. vontade de consumir. E às vezes a gente recebia umas senhoras, né, Flávia, mais Sim. idosas, ela, tenho tanta vontade de comer esses seus biscoitos, mas é que eu sou diabética, e agora a gente agora não já... tem mais desculpa. Agora Não tem mais já desculpa, pode. tem pra todos os gostos, É, todos e eu os realmente eu me necessidades. realizo, assim, muito. E é muito legal a gente trabalhar juntas. Eu e a Flávia, todo mundo sempre pergunta, como é que vocês são? A gente sempre foi muito unidas. Então, assim, acho que Uma a gente se sinergia, né, complementa muito, né? Então, é muito fácil, assim, trabalhar juntas, a gente pensar, tem todo esse cuidado também da embalagem, de tudo. Então, foi muito legal também criar essa linha.
ver essa linha assim nascendo, Nascer, né? é um Com todo filho. esse. Não deixa de ser, né? É. Então, já que vocês contaram agora o início de tudo, como tudo começou, acho importante as pessoas para conhecerem, né? Sim. Quem vê hoje uma marca, como ela tá consolidada, não vê os perrengues do começo, o início, por É. exemplo, o pai dizendo, não, você vai fazer de outra forma, não, mas vamos por É. aqui e tudo mais. Deixou a profissão, foi para outra, investiu num curso de confeitaria. Enfim, agora vamos falar um pouquinho sobre business, né? Assim, o hoje. Por exemplo, a Abrié, ela tá hoje muito forte nessa diversificação de produtos, nessa diversidade de produtos. Mas começou com biscoitos. Como que vocês sentiram a necessidade de ir evoluindo O mix. o mix de produtos? Thaís, assim, os clientes pediam e a nossa mãe, ela sempre teve um dom enorme de criar produtos, de cozinhar, ela sempre amou cozinhar. Então, assim, eu falava muito assim, mãe, você nasceu com esse dom. Então, eu viajava, experimentava um produto gostoso, trazia, mãe, vamos fazer isso aqui? Vamos fazer assim? Então, começou os clientes também pedindo cada vez mais novidades, queriam um chocolate, queriam... Então, a gente foi sentindo essa necessidade do mercado e a gente queria colocar e dar um toque especial da Brié. A gente via a necessidade de ter um produto gostoso, que fosse saboroso, que tivesse esse tom de ser artesanal e que viesse numa embalagem muito bonita e apresentável e que caracterizasse um momento que ela fosse consumir e ficasse marcado na memória. Então, a gente acabou trazendo caramelos, chocolates, os biscoitos, panetones, que antes a gente tinha um certo preconceito, porque a gente tinha uma memória daquele panetone muito industrializado, com um gosto que não agradava. Então, a gente foi criar o nosso panetone de uma forma artesanal, gostoso. Os nossos ovos de chocolate também. Então, assim, a gente sempre trouxe a nossa mãe também, que ela tem muito dom nessa parte de criação. E foi, naturalmente, as coisas foram surgindo e a gente foi sentindo a necessidade e sempre escutando muito o cliente. Eu digo que a parte mais rica, assim, do meu ano é o Natal, quando eu fico nos shoppings, porque eu fico com o ouvido muito aberto. Então, eu cumprimento os clientes, pergunto o que é que eles estão achando. É o maior feedback meu, assim, do ano é nesse momento no qual eu estou nos shoppings. Então, assim, o cliente vai pedindo a parte dos produtos zero. A gente fez um estudo para fazer um lançamento. E assim vai. Então, assim, é um mercado que a gente foi sentindo a necessidade e fomos lançando. Mas uma característica que a gente tem muito forte, Thaís, lá na Bria é assim, só lança quando tá perfeito. E a nossa régua é bem alta, porque a nossa mãe é muito exigente. Então, se ela não aprovar... diferente, né, Matt? Se ela não Só lança aprovar, quando tá perfeito, não existe filha lá pra no passar sucre. aqui no Não, crivo da lá nossa a gente ficou 2 Não, anos. tem um teto do, Tem, né? tem um teto do gostoso, do né? que tá, mas nunca tá 100% pronto. E isso traz é um pouco da mentalidade das startups, assim, do MVP, de você melhorar, você lança, depois você melhora, melhora. Né? Mas, obviamente, tem um teto de estar muito gostoso, porque isso é essencial, né? E seguro, né? Com segurança alimentar. Segurança alimentar. E assim, quando a gente muitas vezes vai lançar, eu falo assim, mãe, pode ficar melhor. Porque, de fato, a régua tá muito alta. Aí, quando a gente olha assim, se não for para lançar, para ser o melhor, né, Flávia? a gente ficou 2 anos testando. 2 anos? 2 anos testando. E para realmente, quando botasse no mercado, fosse caracterizado como o melhor cookie. Então, eu digo assim, agora tá perfeito, vamos lançar. Mas tem alguns produtos que, de fato, a gente é muito exigente, assim. Se não for pra estar perfeito, segura aí. A gente tem um pouco mais dessa mentalidade. E a mamãe é muito assim, sabe, Lia? Ela fala assim, você pode fazer melhor. Aí eu, meu Deus, mãe, mais bonito. Vamos tornar isso mais bonito, mais gostoso. E a gente cresceu nessa exigência, né, Carla? Eu acredito que também foi positivo para a gente também ir subindo e trazendo novidades que, de fato, o público aceitasse e olhasse assim, nossa, aqui na Brié a gente vai encontrar esse produto excelente e maravilhoso, assim. E para Sucre, como foi essa evolução do mix, né? Porque você terminou a sua outra resposta dizendo que você ainda estava trabalhando dentro de casa, mas depois você começou com um café, não foi, Lia? Isso, a gente começou um café. Na verdade, eu acho que isso que a Flavinha falou é muito verdade, você tem que escutar o público. Eu lembro que quando eu comecei, que a gente colocava os salgados e os doces, as pessoas iam na loja, a gente fazia os folheados, que é uma massa que dá muito trabalho fazer, porque você dá 1 milhão de voltas e tem que ser no ar-condicionado, na cozinha com ar-condicionado e tal. E a gente fazia os folhados, os croissants, os sanduíches, e as pessoas iam na loja e diziam assim, mas não tem coxinha?
Aí eu dizia assim, meu Deus, as pessoas querem coxinha, né? E aí a mesma coisa falavam com a torta, né? A gente fazia a da Quase, fazia a do Sé, que é uma torta de chocolate com crocante de avelã e tal. E as pessoas diziam assim, mas não tem um bolo de chocolate, assim, um bolo de brownie? Ali é toda Aí eu gourmet, dizia, o pessoal queria. Aí eu dizia Pois assim, bom, é. mas não adianta, eu tenho que trazer o que o público quer, né? Então foi assim que a gente lançou a coxinha. A coxinha a gente demorou 1 ano testando. Olha. A gente começou a testar uma massa de coxinha e aí eu pegava várias receitas e desenvolvia e tal. Aí eu dizia assim, eu só vou lançar quando for a coxinha mais gostosa que eu tiver feito, né? Que eu tiver comido na vida. E aí, na época, vai para um lado, vai para o outro, o pessoal fazendo coxinha com massa de batata, doce, outros fazendo com massa de trigo. Eu disse assim, não, por que não trazer a macaxeira, que é uma coisa tão regional, tão nossa, porque o meu trabalho sempre foi muito pautado nisso. A técnica que eu aprendi é a técnica francesa, mas eu sempre apliquei ao ingrediente regional. Então, a gente pegou uma cooperativa de agricultores familiares que fazia plantação de mandioca, eles estão com a gente até hoje. A gente hoje responde por 90% da produção deles, a gente compra 90%, são 32 famílias. E a gente começou a fazer a nossa massa com macaxeira, né? E aí, essa coxinha, eu dei a primeira mordida e eu disse, tá pronta, vamos lançar. E aí a gente conseguiu, no primeiro dia do lançamento, colocar 1.000 pessoas no estacionamento da loja. Olha. No outro dia, a gente tinha uma fila, porque a gente tinha às 4 da tarde, a gente dizia que saía a coxinha. Tinha uma fila de mais de 80 pessoas esperando a fritada da coxinha. Então, foi um produto que estourou muito. E essa coisa de escutar o cliente é muito importante. Então, esse exercício de estar na loja, de estar ouvindo, de estar percebendo, ou estar colhendo informação. No caso, hoje, a gente tem um time de trade, que é o time que está na ponta, lá no PDV, né, lá na loja de supermercado, que eles têm um aplicativo, que eles têm que subir informação e que são informações que nos dão base para também escutar. Mas essa escuta ativa do cliente é fundamental. Mas como foi para vocês, todas vocês, criar essa cultura da alta gastronomia, da alta confeitaria também? Porque antigamente, se a gente for levar em consideração, as pessoas davam chocolate, mas você comprar um presente, tornar o doce um presente, quando a gente entendeu? começou, a gente Vai ser a aquela gente foi torta ali que a muito... avó fez e não sei o que, pronto. Mas assim, tornar isso um presente, realmente algo especial. Quando a Sucre foi fundada em 2007, a gente tinha 2 confeitarias aqui em Fortaleza, tradicionais, a Balu e a Bibi. Né? Então, era uma confeitaria muito diferente. Né? Tanto é que as pessoas nem sabiam dizer direito patisserie, porque era Sucre Patisserie. Sim. Patisserie é uma confeitaria francesa. Então, não existia a cultura. Então, acho que a gente abriu um pouco de caminho, trazendo essa cultura então a gente trouxe essa inovação. E o público cearense, ele é um público consumidor que tem muita abertura para o novo. E é exigente também. Então, Exigente. acho que elevando essa régua, né? Como você está dizendo, assim, fazendo Você algo educa, diferente. Você educa né? o mercado. Fazendo né? algo diferente. No nosso caso, a gente sempre teve muito essa questão da embalagem, do presenteável, né? Assim, também, né? A gente começou muito forte nessa parte do presente. Então, assim, já diferenciando de quem fazia um biscoito. Não era um biscoito, a gente fazia o brié, que era um biscoito diferenciado e que as pessoas amavam tanto para consumo próprio, mas muito para presentear. Então, as pessoas falavam muito para a gente, eu tenho que dar um presente que eu não sei o que é que eu vou dar para tal pessoa. Essa pessoa já tem tudo. Então, vou dar um brié, porque eu sabia que ia agradar. Então, assim, ia agradar a vários públicos. Então, acho que isso é o grande diferencial, né? Assim, de quando a gente foi entrando também. E eu acho que é levar essa régua também aí de ser diferente, de ser algo mais gourmet, né? Algo mais artesanal, algo que puxasse mais para as nossas raízes também. Eu acho que o pessoal aqui em Fortaleza, assim, as pessoas também valorizam muito a gente, graças a Deus, assim, né? A Lia O que é falou da é muito gente. legal, que as pessoas realmente aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, né, elas são muito abertas ao novo, ao diferente. E E elas eu acho gostam. que a gente também, assim, conseguiu criar uma cultura da gente valorizar o que é da nossa terra. Sem Exato. dúvida. Né? Então, assim, eu amo presentear com algo que é da minha terra. Então, se eu É, tiver que sem escolher dúvida. entre algo da minha terra, né, e algo que é A de gente outro, tem a gente esse tem, eu bairrismo, acho que né? a gente tem, né, isso, assim, o E a cearense gente no fica geral. muito feliz, assim, muitas pessoas chegam e não sabem que a Brié é daqui do Ceará. Muita gente pergunta, né? É franquia, É é de franquia. fora, é do É. sul, eu não, é daqui do Ceará. E assim como o bolo de rolo está para Recife, eu quero que a Brié esteja para o nosso Ceará, assim, representando, né, a qualidade, a excelência, um produto diferenciado. Então, assim, a gente fica muito feliz quando eu vejo clientes por todo o Brasil consumindo esse produto, no qual a gente diz genuinamente cearense,
com o nosso DNA, mas sempre trazendo também essas características, né? A gente viemos de uma família italiana que também valoriza muito a gastronomia, então tá no sangue essa questão da gastronomia, do empreendedorismo, e a gente sempre agregando e trazendo esses E produtos. eu acho que o cearense gosta, né, de estar em todo o Brasil. Né, assim, Cearense levar um pouquinho da é o- nossa, também da nossa gosta. cultura para os outros estados. Então, assim, é tão legal quando você vê um, né, um produto seu aqui local indo para outros estados, né? A Lia também, como ela disse assim, já, né, expandiu para todo o Brasil também. É legal ver quanto que o nosso produto é valorizado, quanto que já se reconhece assim a diferença, né, do nosso produto, quanto que é produto de qualidade. Então, eu acho que assim, isso aí também é algo bem interessante para o nosso estado mesmo, assim, nós mulheres, né, também, assim, Exato. empreendendo, como a gente estava falando aí, equilibrando aí todos os pratos, os meus pratos E da às vezes maternidade e não tudo, equilibrando, ou não deixando cair equilibrando, mesmo e mas, tudo aceitando, certo. mas né? indo para frente, Indo né, pra assim, mas frente, é. fazendo as coisas acontecerem, né, fazendo acontecer, ou mudando, né, mas fazendo as coisas realmente Falando dessa questão do evoluírem. desafio da gestão, né? Que eu acho super importante que vocês tocaram agora. Como é que é ser mulher numa gestão de um negócio que hoje tem produtos que não são mais conhecidos só aqui? Hoje vocês têm Brié, vocês têm Sucre, hoje em todo o Brasil. Então, como é que é esse desafio? Como é que foi para vocês? Quero histórias marcantes também nesse processo de acertos e erros. Como é que foi esse processo para vocês, assim? Também uma pergunta que eu queria fazer: o que que o feminino traz para a liderança de vocês? Sim. Thaís, assim, no dia de começar, escutando você, Elia, falando, né? A gente tem muito uma questão de ser fazedor, sabe? Eu acredito que a gente tem que ser fazedor, executar a ideia, porque ideia todo mundo vai ter. Então, assim, eu sempre tive muito forte, assim, de ir lá, executar, de fazer acontecer. No dia 1, quando eu resolvi abrir a nossa fábrica, eu só tinha uma cadeira do meu quarto, uma cadeira e um sonho. E uma casa que eu aluguei com aluguel, assim, o mais barato possível, porque eu queria tirar a Brié de dentro de casa, de sair de ser uma empresa informal para formalizar. E na época, todo mundo me chamava de doida, porque naquela época, assim, não se falava tanto sobre empreendedorismo, não se falava, se você nascia médica, você tinha que ser médica, advogada, tinha que morrer advogada. E todo mundo falava para mim, Flávia, você tá confundindo as coisas, isso aí é hobby, a Brié é um hobby. Aí eu disse, nossa, então não posso trabalhar com o que eu amo? Não, Flávia, acho que você está confundindo as coisas. Você tem que ser advogada. Mas aí, um belo dia, eu resolvi tomar a decisão, sair do escritório e resolvi abrir a nossa primeira fábrica. Então, assim, foi um desafio grande, porque eu saía de um momento informal para se tornar formal, com a escrivaninha do meu quarto, uma cadeira, eu e uma funcionária. E às vezes ela chegava para mim e falava assim: Dona Flávia, quais são os pedidos de hoje? E eu abri aquela minha agenda e naquele dia não tinha nenhuma encomenda. Eu falei: Hoje não temos nenhuma encomenda, mas amanhã teremos. Então, assim, eu sempre fui muito positiva a vida inteira, assim. Até o meu pai brinca, minha filha, eu nunca vi uma pessoa tão positiva. E eu acredito que essa positividade, óbvio, né, a minha crença que eu tenho em Deus, de que tudo vai dar certo, que realmente as coisas foram acontecendo. No início, de fato, tivemos vários, assim, desafios, principalmente tornar uma empresa o mais profissional possível, de você gerir pessoas, que é um desafio, principalmente nos dias atuais, gestão de tempo, gestão do casamento, da família. Então, assim, eu digo que são várias gestões, né? Então, assim, tem o momento da casa, da família, do marido, como a Carlinha estava falando, são equilibrar vários pratinhos e quando um cair, não tem E a problema. gente vai aprendendo, né, E a também, gente porque vai ao aprendendo. longo dessa trajetória, a Flávia teve filho primeiro, aí depois eu tive filho, então, assim, veio várias coisas e você vai aprendendo. E aí depois ela teve o segundo filho e por aí vai. Então, assim, eu acho que também é uma coisa que você vai construindo e você vai ali na hora que vai acontecendo, você também já está com algumas coisas consolidadas, outras você vai aprendendo, outra você vai realmente tendo essa rede de apoio de outras pessoas. A nossa família também ajuda muito, né? Então, assim, precisa dar um oi para uma coisa, para o papai da outra, então vai ajudando. É E eu acho legal. que isso é o que faz as coisas irem E acontecendo. legal vocês compartilharem tudo isso, porque eu acredito que muitas mulheres que nos escutam ou nos assistem nesse momento, elas se identificam com Sim. vocês. Às sem vezes dúvida. as Que mulheres se trabalham com acham assim, confeitaria também. eu tenho Eu que fazer acho que tudo eu só, né? acho que não só a mulher que empreende, mas a mulher que quer ter sucesso profissional. Exatamente. Porque eu acho que hoje profissão, eu acho que qualquer trabalho, né? A isso, mulher sendo tem empreendedora ou não. A Flávia falou uma coisa que ela disse: eu sempre tive muita positividade e tal. E eu acredito que um dos valores essenciais para você empreender é você ter fé,
né? Primeiro você precisa aspirar, você precisa saber aonde você quer chegar, você precisa desejar. Depois que você deseja, você precisa ter fé de que você vai conseguir. Depois você precisa executar o plano, né? Então, saber onde quer chegar, desenvolver um plano e executar é o segredo. Agora, dentro de todo esse plano e desse caminho, você saber que aquele caminho não vai ser linear. Muitas intercorrências vão acontecer e você vai, entre uma e outra, você vai dando a solução e você vai fazendo a gestão, que é isso, né? Inclusive, a tua primeira loja, Lia, aconteceu depois de 6 meses que você teve o seu primeiro filho, foi isso? Foi, Algo assim. exatamente. A Rafa nasceu, a Rafa nasceu 6 meses depois eu fundei a Sucre. Ou seja, num momento muito, assim, A Rafa, especial, ela desafiador, ficava né, no que é a maternidade. cercadinho, na cozinha, de touca, que ela já tinha bastante cabelo. Ela ficava brincando no cercadinho enquanto eu estava dentro da cozinha de casa, fazendo as sobremesas. E ali, eu acordava às 5 da manhã para abrir massa folhada, para assar, para poder levar para a loja, né? A loja era dentro de uma loja de presentes. E aí, depois, eu abri a minha primeira cozinha industrial, não foi numa casa alugada, foi numa garagem da casa de uma tia. Porque não legal. cabia mais na minha cozinha de casa, e essa minha tia tinha uma garagem obsoleta, e disse, eu vou então. Aí eu comprei uma bancada de inox, né? Mas no buffet, a minha primeira mesa de trabalho era um freezer. Um freezer horizontal. Que eu, toda vida que alguém precisava de alguma coisa dentro do freezer, eu tinha que tirar tudo depois e colocar de voltar, volta. né? Então, É. assim, a vida é isso. Você vai vencendo os desafios e você vai entendendo que nem tudo que você planeja acontece do jeito que você planejou, mas tem que ter resiliência e tem que ter sabedoria e tem que também estudar. Exato. Aprendizado contínuo. Assim, todo dia, eu estudo pelo menos 1 hora. Eu não paro de estudar. Estou sempre estudando um tema diferente, porque como CEO eu preciso ter uma visão sistêmica de tudo. Então eu preciso entender um pouquinho, eu não preciso ser especialista naquilo que eu não sou forte, mas eu preciso entender de tudo. Então eu preciso entender de financeiro, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de gente, gestão, eu preciso entender de supply, então eu preciso ter uma visão sistêmica, então eu tenho que estudar sempre. Olha só, né? A gente pensa, não, ela sabe fazer doces, né? Então ela só precisa saber É. disso pro negócio dar certo, ó. Tem que saber fazer tudo, né? De jeito nenhum, né, meninas? Eu acho que o doce, ele foi a forma como eu comecei a empreender. A minha competência é produto, é desenvolvimento de produto, mas hoje eu exerço uma função de gestão, estou sentada numa cadeira de gestão e eu preciso liderar, que eu acho que a liderança ela é uma ferramenta para que você consiga também fazer esse desenvolvimento das pessoas, você desenvolver, a gente lá na Sucre tem uma cultura muito forte de desenvolvimento, a gente tem o propósito de apoiar e transformar a vida de mães. Então hoje 60% do nosso quadro é formado por mulheres, das quais 43% são mães. A gente dá oportunidade de emprego para as mães, a gente sabe que o mercado foge das mães, mas a gente é um lugar de acolhimento e, obviamente, como toda empresa precisa gerar lucro, então a mãe que está lá, ela vai ser desenvolvida para gerar resultado, para crescer profissionalmente, né? Ela precisa disso. Mas eu acho que o trabalho da liderança é desenvolver as pessoas. E para você ter sucesso em qualquer empreendimento, você precisa ter uma boa liderança. Então, acho que isso é um dos segredos também, Muito né? legal, vocês É. compartilhando esses segredos com a gente aqui, tô adorando. E como dizer para essa família que a mamãe não vai estar ali disponível no momento, que a mamãe tá trabalhando demais esse período do Natal, hein, Flávia? Como é que explica? Olha, eu já passei, todos os natais que eu passei, eu estava grávida, gravidíssima, em dezembro. Então, acho que desde que eles estão na minha barriga, eles já sabem o que é o Natal. Então, assim, eles com certeza perceberam que a mamãe estava trabalhando bastante. Então, assim, até durante a pandemia, eu ia pro shopping, ficava de máscara, e a pessoa, Flávia, como é que você aguenta? Eu, gente, parece que dá mais energia. E hoje eu converso muito com eles, falo muito exatamente que a mãe é muito feliz trabalhando, falo o quanto eu sou realizada, levo muito para eles participarem lá na fábrica, inclusive eles amam, às vezes eu tenho até que barrar, porque eles querem todos os dias, né? Porque a mamãe tem uma fábrica de doces, biscoitos e chocolates, então eles acham o Que é máximo. como era aquele Wonka, Tudo né? que eles querem. Os amiguinhos, Aquele fantástico, Wonka. Mamãe, vamos a fazer minha uma mamãe é a visita. dona da Brielle. Então, assim, as crianças já brilham aquele olhar, né? Então, eu levo muito eles para participarem. Assim como a minha mãe, a gente, quando era mais nova, a gente ia brincar. Minha mãe tinha uma confecção de fardamentos. Então, a gente ia brincar na loja e ela era cliente e eu era vendedora. Então, a gente adorava brincar disso, sabe? De vender, de montar kits. Então, desde o início, foi muito disso. Então, trago muitos meninos para viver esse mundo, para eles verem o quanto delicioso é
trabalhar com o que a gente ama, se realizar profissionalmente. E também eu falo muito para eles, meu filho tem que estudar muito. Então essa cultura de estudo sempre foi cobrada muito dentro de casa. A gente tinha que ser quadro de honra do Cristo. E a Carla era quadro de honra de ouro. Então eu tinha que ralar. Então a Corre, Flávia. concorrência ali, desde muito cedo, ó. Tá, ela já era era nerd, 10, é? ela A era concorrência tudo é 10. alta. Então eu tinha que acordar 4 horas Mas da a manhã. concorrência ainda ajudava ela, Pra né, estudar, Flávia? ajudava, maninha, ajudava. Então, assim, eu trago muito eles pra viver sobre isso, resiliência. Ontem eu estava no shopping, e aí o meu filho, mamãe, eu quero ir no shopping, eu quero ir na loja tal. Não, Nanina, não. Trabalha aqui 1 hora, a mamãe vai dar R$10, vai dar pra comprar 2 figurinhas. Ele, R$10, 1 hora. Vai fazer laço e ajudar a mamãe. Então, isso é muito importante. Mas eu falo muito pra eles, a gente fala muito vídeo chamada, que hoje a tecnologia ajuda. Hoje a minha filha falou, mamãe, tu tá trabalhando muito. Mamãe tá trabalhando, filho. Tenho que ajudar o Papai Noel. Eu também trago alguns lados lúdicos e também falo bastante pra ela o quanto é maravilhoso. Então, eles vivenciam muito isso lá em casa. E eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é um legado que você constrói, É. né? De imagem de mulher Sim. empoderada, né? Que consegue lidar com todas essas multitarefas. Então, eu acho que isso também é um legado que a gente constrói, especialmente nas mulheres, né? A gente já vive numa sociedade em que muitas vezes a mulher não tem, né, não tem tanta voz, não tem tanto espaço. Então, eu acho que essa mensagem, dizer eu consigo equilibrar minha vida espiritual, minha vida familiar, minha vida profissional, nem sempre eu consigo dar conta de tudo, que são os pratinhos, E né? tá Mas tudo bem, e tá né? tudo bem, mas eu posso sim ser uma excelente mãe, eu posso sim ser uma excelente esposa, eu posso sim ser uma excelente profissional e eu posso ter minha relação com Deus também vivenciando a vida espiritual. Então, eu acho que esse legado é muito importante. Tem um livro muito bom que é da Dani Junco, que ele diz, Mamãe, por que você trabalha? É até uma dica, né? E Legal. isso de dizer que amo o trabalho é importante, porque às vezes o trabalho pode soar como algo penoso. Sim. Então, as meninas lá em casa, a gente conversa muito sobre isso e eu digo, olha, eu amo o meu trabalho, sou muito feliz com o que eu faço. O trabalho faz parte de quem eu sou. Assim como eu sou mãe, eu sou profissional, né? E faz parte dessa integralidade do meu ser, né? E eu acho que Exatamente. isso é construção de legado. Que E o lindo, trabalho que lindo. dignifica o homem. Então, assim, eu É. falo muito disso, sabe? Dessa realização, né? Que isso transborda. E a criança sente. Quando você tá bem, a criança sente. Quando você tá confiante de que aquilo é algo positivo, o seu filho também vai sentir isso. E quando vocês decidiram que a Brié precisaria ir para além do Ceará, né? Quando é que houve esse momento? Quando é que vocês caíram em si? Disseram, não, acho que agora podemos ir além. E quando a Sucre decidiu encerrar a confeitaria e ir para a parte industrial, que eu acho que são momentos muito importantes para a gente pontuar aqui nessa conversa. Quem quer começar? Fique à vontade. Falar, a Sucre, na verdade, a pivotada para a indústria, ela foi uma necessidade. Veio num momento de crise. A gente viveu aquela crise de 2015 no Brasil, uma recessão econômica, e eu tinha 3 lojas na época da Sucre, e o movimento das lojas caiu, a minha produção era uma produção que bastante artesanal, e a gente começou a entrar em dificuldade financeira. Então, essa pivotada de escalar, de ir para a rede de supermercado, veio realmente de uma crise. Na crise tem muitas oportunidades, né? Exatamente. A gente tem que estar muito saber atento. encontrá-las, né? E aí, quando você precisa sair daquele lugar, né, que você às vezes está acomodado, ali está dando tudo certo, você fica ali e tal. E quando você precisa sair de verdade, eu acho que aflora muito essa coisa da ideia da inovação. Então, foi uma pivotada muito na necessidade, mas depois, de forma natural, a gente foi migrando mais indústria, menos confeitaria. Então, com esse sempre prezando pelo sabor, pela qualidade, pelo clean label, a gente não tem nenhum aditivo químico, nenhum conservante nos nossos produtos. Os nossos produtos são todos livres das lupas, as coxinhas não tem lupas da nova legislação, que são aquelas lupas de alto teor de gordura, alto teor de sódio, alto teor de açúcar, né? O produto principal da gente não tem essas lupas. Então, é um produto que ele entrega sabor, qualidade, entrega muita praticidade, né? Um atributo de valor que a gente traz. Então, foi natural. A gente começou a ser engolido, assim, pelo produto. O produto lançou e foi um sucesso nas redes de supermercados e a gente começou a ser procurado pelas redes nacionais. Então, naturalmente, a gente foi crescendo e expandindo a nível Brasil. Hoje a gente está em todo o Nordeste
em todos os estados do Nordeste. A gente está no Sudeste, em São Paulo, e está no Sul, no Paraná. Legal, sensacional. E- E o Natal é bom pra ti, mas não diferente da Brié, é bom pra ti porque todo mundo quer o quê? Se confraternizar, Isso, comprar ocasião aquela de consumo, torta, é. a Férias. coxinha ali pra fazer na Isso, hora, encontrar os férias amigos, também. as Então, férias, a ocasião a de meninada consumo. querendo comer Certo. tudo. A ocasião de consumo é muito forte no Natal e nas férias, tanto janeiro quanto julho. Ótimo. E pra vocês? Thaís, assim, foi algo também bem natural no sentido de quando houve o advento assim do Instagram, houve um boom pra gente e assim, começaram a postar, repostar e outros clientes de outros estados começaram a perceber a Brié e queriam ligar. Então foi aquele momento de desejo de ter aquele produto. Então foi algo que no Instagram mesmo, os clientes começaram a contactar a gente. E foi muito engraçado, porque quando eu criei a conta do Instagram, criei de uma forma bem despretensiosa. Ainda estava trabalhando no escritório de advocacia e ainda estava em casa. E quando eu criei, começou a aumentar os seguidores, e aumentar. E as pessoas começaram a me ligar dia, tarde, noite. Quando eu comecei a ver ligações de outros estados, eu, nossa, então tá crescendo. E aí eu resolvi criar o nosso site. Na época diziam que não ia dar certo, porque como é que eu vou mandar um biscoito daqui para outro estado? Você já tentou? Eu tenho muito disso. Você já tentou quantas vezes? Porque eu vou tentar 10 até dar. E assim, aí a gente verificou uma forma de envio, proteger o produto, já que sempre foi o nosso pilar, a qualidade, né? Então eu comecei a enviar. E aí os clientes começaram a gostar e começaram a consumir. E foi aí que veio a ideia do nosso e-commerce, que a gente envia para todo o Brasil. E a partir disso a gente também, outras parceiras, blogueiras também foram muito fortes nesse reconhecimento de fora. Inclusive várias blogueiras, assim, casamentos, escolheram a Brié para presentear. Houve casamentos fora, que a gente também entrou muito nessa parte de mimos, de recepção. Então, foi esse reconhecimento que foi de passo a passo, que foi o cliente foi procurando a gente e a gente foi Algo ofertando. natural, né? Foi algo que foi acontecendo de forma natural. E a gente também tem outros parceiros em outros estados que revendem a Brié, não é franquia, mas eles revendem e também foi nessa procura, eles foram pedindo e a gente foi mandando e ia acontecendo, né, Carla? E aí a gente também, foi muito aquela coisa que a gente falou do começo, né, de ouvindo o cliente. Muita gente também, às vezes, daqui queria presentear alguém de São Paulo. Eu queria tanto que tivesse como eu mandar para uma amiga. Então, essa questão também que a gente... E o melhor, assim, do nosso produto é que é algo exclusivo nosso, assim, foi uma receita de família e ninguém produz no Brasil, é algo exclusivo da Brié. Então, as pessoas queriam presentear uma coisa diferente, que não fosse algo que tivesse em todas as lojas ou algo. Então, elas encontraram na Brié isso e acabou virando característico, né, assim, da nossa Aham. marca. A gente sabe que o mercado ele é bem volátil, né? E Muito, principalmente sim. no mercado de alimentos, a gente sabe que todo mundo quer algo novo, aquilo que a gente estava É. falando, né? E aí eu tenho uma pergunta para vocês: com tantas mudanças de comportamento do consumidor, quais são as tendências que vocês percebem que ainda estão muito em alta, que vem ganhando força, e como isso influencia o trabalho de vocês? Eu acredito que no nosso caso foi a questão da saudabilidade, Sim. né, Carla? A gente sentiu muito a necessidade dessa linha, né, mais saudável. A gente prezou muito também que não fosse qualquer adoçante que a gente fosse usar, então a gente não quis usar nada que levasse, que era uma tendência antes forte de xilitol, que é o que a gente chama que é um tipo de adoçante que tem polióis, que gera um certo desconforto. Então, eu não queria, eu falava, Flávia, como é que a gente vai fazer uma linha? Se for para usar o xilitol, a gente não vai usar não, porque lá no consultório eu tô falando algo que não é legal, exagerar, que realmente as pessoas trazem para mim, que geram desconforto, que comem certos tipos de doces. É porque ele fermenta. Que é um adoçante, o poliol, tudo que termina com ol, então maltitol, xilitol, eles fazem essa fermentação, então dá mais gases, né, dá um desconforto, e muitas pessoas não se sentem bem. Eu falei, não, a gente vai tentar com adoçante que eu realmente acredito que é o mais saudável, né, que eu realmente... Aí entra essa parte da nutrição, né, então a gente sentiu muito essa necessidade de fazer um produto nessa linha zero polióis, que atendessem também a um público também vegano, então a gente tem uma linha de chocolate que é vegana, que não tem lactose, que é vegana, que é sem poliol, então assim, acredito muito também nessa parte do clean label, que era o que a Lia estava falando. O clean label são produtos mais naturais, mesmo que você lê o rótulo e que você vê, que você entende Você tudo sabe aquilo o que tá tem. ali. A sua avó, se ler o rótulo, vai saber o que não tem. fazer um produto que às vezes é tido como saudável, que a gente vê muita coisa assim, né, que o que é que você acha? Lá no consultório perguntar o que você acha de tal coisa. Então, assim, né,
a gente vai ler o rótulo, até mostra para o paciente, assim, vamos ler o rótulo, né? Vamos ver como é. Então, assim, a gente também preza muito por essa questão de uma transparência com o nosso cliente, né? Com a pessoa que está adquirindo o nosso produto. Então, assim, realmente eu faço essa parte da tabela nutricional. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, tem muitas pessoas que não são fiéis nisso, que não tem essa transparência, que não tem... Realmente, eu acho, assim, até uma lealdade com a pessoa que está comprando o seu produto, Com o seu né? consumidor, né? Sem dúvida. Com seu Questão de cliente que é fiel. saúde, questão de... Então, assim, eu canso de ter pacientes diabéticos que comem produtos zero açúcar e que a glicemia vai lá para cima. Então, assim, por quê, né? Será que a gente pode confiar? Então, assim, a gente prezou muito isso, né? Tem realmente o meu nome também junto. Então, tem a questão da minha profissão como sendo nutricionista. Então, eu falei, vamos fazer algo que tenha uma linha que seja segura, que seja saborosa e que seja realmente bem pensada. Eu acredito muito, assim, que o mercado tem aberto. A Flávia estava até me falando, mas todo mundo quer também o gordo. Eu falei, A óbvio. indulgência. É óbvio que muitas E pessoas tem vão espaço querer. pra tudo, tem pro espaço pros dois gordo, tem pro lados. vegano, Mas tem é aquele tão mais legal a gente light. poder ter essa linha clean label. É tão legal, né? Como você disse, Lia, você tem um produto que você vê que não tem a lupa, que a lupa que é essa nova legislação, assim, que mostra que não é alto em gordura, que não é alto em Sódio. açúcar, em sódio. Então, quando eu tô lá montando a tabela, opa, esse aqui ficou perfeito, porque não vai ter a lupa. Então, ótimo. Então, a gente também procura ir se adequando a isso para levar o E máximo eu acho que a lupa tem essa função mesmo, das indústrias, se querem se adequar, as se indústrias puderem se adequar trabalharem também, né? trabalharem para... Infelizmente, a gente sabe que muita coisa tem. O chocolate, por exemplo, é alto em gordura. E que é algo né? que as pessoas às vezes não entendem, mas todo chocolate vai vir alto Vai em vir gordura, alto em porque gordura. é natural daquele natural, alimento. é isso. Mas se a gente pode fazer um chocolate que não seja alto em açúcar também, É isso. a gente pode ter o Pode. alto em açúcar também, pode. Né? Eu acho que com equilíbrio a pessoa consegue, né, ter uma vida Sem saudável. dúvida. A Lia já foi minha paciente, Já, lembra? eu lembro. A Lia falava assim pra mim, Carla, por favor, só não tira o meu cappuccino, porque toda tarde eu tô lá na loja e eu quero muito meu Eu pedi pra deixar o meu cappuccino. pãozinho francês. Deixa, Lia, pode deixar. Eu E a gente vai lembro. equilibrando, né, Vai Lia? equilibrando, é E eu isso. até falava pra Flávia, quando eu ia fazer a dieta dela, antes de estar lá na Brié também, eu falava assim, Flávia, o que é que tem mais na Brié? É ovo, vai comer ovo, vai comer isso. E aí, se você quiser, no final de semana, você come o Brié que você quiser. Essa história de ovo é chocolate que muito você engraçado, porque eu e a Luana, né? A Luana é minha sócia, a gente tinha a mesma dieta, né? E aí a gente levava o lanche da manhã, as duas levavam ovos cozidos, né? E aí quando a gente abria a lancheira, né? Subia aquele cheiro de ovo. Aí eu dizia assim, Lu, olha, hoje nós somos as mulheres dos ovos cozidos, mas um dia nós seremos as mulheres dos ovos de ouro. Aí ela- Muito bem. Mas, Thaís, falando de três tendências que eu consigo enxergar no mercado de alimentos, uma clean label, as meninas já falaram. A segunda é o produtor local, ou saber a origem da onde é que é feito aquele produto. Isso é uma tendência, sem dúvida. Trabalhar com agricultura familiar, um diferencial competitivo, mostrar de onde é feito, de onde vem aquele ingrediente. Isso é uma tendência, sem dúvida. E uma terceira é o propósito. Comprar não o que você faz, mas por que você faz. Então, eu acho que isso é uma tendência. Eu vejo, por exemplo, na geração das minhas filhas, elas viram o rótulo para saber quem é a empresa, de onde a empresa vem, o que a empresa faz. É mesmo? Se a empresa faz teste em animal, se não faz, nos cosméticos, né? Se a responsabilidade social, eu acho que é uma grande tendência também. Então, eu elegeria essas três tendências no mercado de Hoje ficou alimentos. forte, né? Essa questão das pessoas realmente terem o conhecimento do que elas estão consumindo. Consumindo. Antigamente a gente via o produto que era vendido, às vezes não tinha nem a tabela. Não tinha nem... É, Exatamente. isso. Então, assim, não hoje já é existe, uma assim, exigência do consumidor, né? Assim, a pessoa quer se saber como é que é preocupa. feito, né? Cada Quais são os vez mais ingredientes. as pessoas vão comprar porque você faz. Interessantíssimo, não vocês o que você falaram. faz. A gente está se encaminhando para o fim do episódio de Ah. hoje. Ah, eu queria saber, assim, de vocês, o que a Lia, o que a Carla, o que a Flávia falaria para cada uma de vocês do começo do negócio, que é hoje vocês, com toda a bagagem que vocês construíram, o que vocês diriam para vocês mesmas lá do começo? Eu falaria o seguinte: comece, inicie, levante voo, que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer tudo acontecer. Tenha muita fé, né? Assim, trabalhe, ame o que você faz, tente equilibrar o máximo possível da sua vida, mas vá atrás dos seus sonhos, porque só você poderá realizar.
Eu acho que uma também bem coincidência, ou não, deusdência, né, que fala É, que nós três, assim, deusdência. são pessoas que, né, somos bem religiosas e acreditamos muito em Deus, então eu acho que é isso como a Flávia disse, assim, eu acho que você ter a fé de que Deus vai botar cada propósito na sua vida. Na vida vão ter situações que você vai estar se encaminhando por um lado e depois podem acontecer algo, e você pode, né, como, assim, não, nem sempre vai ser linear, nem sempre vai ser sempre assim, mas às vezes você vai descer um pouquinho e vai subir de novo. Mas essa questão da fé, de você acreditar no seu propósito, no seu porquê, em que Deus está realmente trilhando o melhor caminho para você, eu acho que isso é o que mais dá energia, que dá força de você levantar e ir construindo, porque empreender não é fácil não, mas Não, com imagina. Deus, com a ajuda, né, a gente Outro consegue. dia eu tava refletindo, né? E pensei assim, meu Deus, eu queria tanto saber o que eu sei hoje lá atrás. Eu pensei, né? E eu falei, acho que eu teria encurtado o caminho. Aí na mesma hora eu disse assim, não, se eu soubesse o que eu sei hoje, lá atrás, talvez eu não teria feito tanto. Então, o que eu diria era muito parecido com o que as meninas falaram, não desista. Não desista, tenha fé, persista, que você vai encontrar o caminho, né? E essa habilidade de você ter a visão de que você está hoje traçando um plano e depois, daqui a pouco, o plano muda e não tem problema o plano mudar. Se o sonho se desfaz, sonhe outro sonho, né? E eu acho que isso, a nossa história ela é feita disso. Assim, quando você empreende, você almeja algo e lá daqui a pouco você olha e diz assim, não aconteceu do jeito que eu queria, mas aconteceu do jeito que Deus quis e foi muito melhor. Né? Isso. Porque tem uma frase que eu adoro repetir, todo mundo que está comigo, né, Matt? Matt está aqui, não vai me deixar mentir. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Isso. Então, Excelente. acolha, dê o melhor de si, dê o seu melhor, né? E você vai colher o fruto. Ai, que Acho lindo, que é gente. isso. Acho que não É. poderia ter outra forma de a gente encerrar o podcast Verdade. de hoje. Muito Tô legal. muito, muito feliz que consegui juntar essas 3 mulheres Obrigada, empoderadas, Thaís. que são referências para outras mulheres que sonham trabalhar com confeitaria, que sonham trabalhar com gastronomia, que querem começar pequeno e acham que precisam ter muito para começar, que tem muito isso. E o que vocês falaram é isso: comece, se desafie, tente, se jogue, erre, acerte. Então, acho que muitas mulheres vão se identificar com a história de vocês, com a trajetória de vocês. Muito obrigada por Obrigada, compartilharem Obrigada, tanto, Thaís. gostaram da experiência. Super Amamos, feliz, amamos. super Foi feliz muito de estar legal. aqui com vocês. Ah, Desejar um Obrigada. Feliz Natal. Feliz Um Natal. próspero ano novo. Já Natal. estamos aí em contagem regressiva. Que Nos 2025 últimos seja incrível. Seja para Muitas todos nós, de muitas Cheio de realizações, bênçãos. conquistas, Amém. desafios também que nos fortalecem, Sim, mas que exatamente. seja incrível. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada Hoje a conversamos vocês. com Lia Kinderé, que é fundadora da Sucre. Nós também tivemos aqui a Carla e a Flávia, La Provítera, da Brié. Gente, muito obrigada e obrigada a Obrigada, você Thaís. também que nos Obrigada. acompanhou nessas quase 1 hora que a gente conversa. Lembrando que você pode compartilhar esse episódio e outros também do podcast A Vida é Delas. Estamos disponíveis no canal do Diário do Nordeste no YouTube, nas principais plataformas de áudio e também nós estamos indo ao ar na Verdinha, tá, meninas? Um cheiro para você que está nos acompanhando pela Verdinha, sempre aos sábados. É isso, gente. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.